Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, e hoje eu trouxe um livro aqui para vocês que eu quero ler aqui. Quero fazer alguns capítulos que eu acho interessante. Hoje nós vamos ler o prefácio e a introdução. E esse livro, gente, eu conheci ele em 2007. Olha quanto tempo faz. Eu estava procurando emprego e tinha ido numa agência, e eu sempre gostei de conversar muito. Ela estava passando por um problema, né, e eu estava falando para ela da situação, né, de estar procurando emprego, pipipi, popopó. Aí ela me falou desse livro. Ela falou assim: esse livro mudou a minha vida. E eu já vinha numa caminhada aí de autoconhecimento, de muitas questões, porque desde pequena, que nem eu falo pra vocês aqui no canal, nos vídeos, desde pequena eu sempre fui, eu nunca aceitei as coisas que a igreja falava. Eu sempre gostei de ouvir o que tá aqui dentro de mim. Mas também eu ouvia e não colocava em prática. Então aí fica uma luta, né? Fica uma briga e você não sai do lugar. Você não chega a desenvolver a potencialidade que tem dentro de você. Porque você quer ouvir, mas ao mesmo tempo você não acredita, ao mesmo tempo você não confia, ao mesmo tempo você foge do seu propósito, do que você veio fazer aqui. E eu sempre ouvi o que das pessoas: nossa, Cris, você fala tão bem e tudo mais, mas eu não tinha confiança em mim. Então, até quando eu comecei o canal aqui, que eu sempre falo pra vocês, foi bem desafiador. Então, agora que eu tô abrindo um pouco assim o leque do que eu quero falar, mais livre, mais leve, mais solta, quem quiser ouvir, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Então, hoje eu tô assim, mais livre, mais leve, mais solta, porque o que eu quero falar aqui para vocês é trazer essa potência que tá dentro de vocês. E eu falei em outro vídeo aqui que veio muito forte essa palavra para mim. Não é você abrir a porta para Deus entrar. Não é você abrir a porta para a luz entrar. Não é você abrir a porta para a abundância, para a prosperidade entrar. Não. É você abrir a porta para a luz sair. É você abrir a porta para você a abundância sair. É para você abrir a porta para o amor sair. É para você abrir a porta para tudo de mais belo que está dentro de você sair. Porque já está tudo aí dentro de você. Já tem tudo aí dentro de você. Deus fez você perfeito, maravilhoso, magnífico, magnificente. Então não tem que entrar nada em você, porque o que entra em você é o externo que está aqui. São as notícias ruins que você deixa entrar, são as palavras das pessoas, são as suas próprias palavras que entrou algum dia em você. Então, quando a gente nasce, que fala: mais um pecador, mais um sofredor. Quando a gente está na família que fala: se não sofrer, não vai aprender. Então, tudo isso foi entrando de negativo. Então, quando você deixa entrar, olha só que coisa maravilhosa que veio agora na minha mente. Quando você deixa entrar, são as coisas externas. Quando você deixa sair, é a coisa interna que está dentro de você. É o seu amor que Deus já deu, é a sua prosperidade, é a sua abundância, é a sua opulência, é a sua magnificência, é a sua perfeição. Então deixe sair o ser, a potência infinita que você já é. Você já é. Então esse livro, gente, ele realmente, ele veio num momento da minha vida muito importante. Uma transição. Eu logo que cheguei aqui em São Paulo, eu cheguei acho que em 2004, 2005. 2004. E eu fiquei 30 dias sem trabalhar. Somente. Quem não tinha nada de conhecimento nenhum, tinha acabado de sair da faculdade.
E uma hora eu conto a história pra vocês disso que aconteceu comigo, que foi assim uma coisa que é só a gente acreditar mesmo e agir. Porque a gente recebe as informações, mas a gente não age. E não age por quê? Porque a gente tem medo. E quem pôs medo na gente? O mundo, as notícias, o governo que vem aqui com o noticiário, com a programação, um filme, dependendo do filme que você assiste. Então tudo isso, todos esses medos, todos esses temores vão entrando na nossa mente. E aí você recebe a informação do teu ser interior, mas você não coloca para fora. E não coloca para fora por quê? Por medo, insegurança, falta de fé, falta de confiança em você. Falta de crença em você. Crença de que você é um sucesso, você é magnificente, você é poderosíssimo. 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 É isso que você é. Você é o poder. Então a gente pensa nisso, tá? Um dia eu vou trazer aqui pra vocês, igual eu falo pra vocês, quando eu comecei o canal, eu também tinha muito medo, eu nunca acreditei nas coisas que eu recebia, nas minhas intuições, nas palavras que vinham, que nem eu falei agora pra vocês, que eu recebi isso, que veio forte em mim, que isso é um ensinamento poderoso. Não é deixar entrar Deus em você, é deixar sair Deus em você. Você é a expressão de Deus, expressão. Então quando você fala, quando você age, você está pondo Deus para fora de você, o seu Deus interior. Você é um pedacinho de Deus, maravilhoso. E é um pedacinho poderoso também, tá bom? Então, esse livro aqui, ele é Alegria e Triunfo, tá? Lourenço Prado. Então, eu vou dar uma lida aqui no prefácio para vocês. Vou pôr óculos, porque senão eu vou ficar aqui gaguejando com vocês, tá bom? Ainda não... Eu adoro eu de óculos, né, gente? Eu uso pouco, mas tudo bem. Então vamos lá, prefácio. Esse é o livro Alegria e Triunfo. Se vocês quiserem adquirir, eu vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Da lojinha lá, do Lujinha, do Lujinha. Então vamos lá. Compreendendo a grande utilidade desta obra para os afeiçoados da mais pura doutrina esotérica, ensinada pelos grandes mestres do Antigo Egito, e apreciando seu valor prático para os que aspiram à realidade da verdade em suas próprias consciências, a editora Pensamento Limitada resolveu imprimi-la e apresentá-la aos seus queridos leitores. Apesar da sua aparência religiosa, é uma obra altamente científica e baseada nos elementos essenciais da organização psicológica do ente humano. Uma análise sutil dos princípios da manifestação da vida, desde o mais alto plano até o plano físico, levou à coordenação das regras e práticas aqui expostas, as quais se acham mais ou menos indicadas em todos os sistemas filosóficos e religiosos do mundo. Entretanto, em nenhum lugar esses princípios foram expressos de um modo mais claro, incisivo e prático do que na Bíblia, a qual parte da premissa de que, sendo o homem feito à imagem e semelhança de Deus, tem os mesmos atributos criadores que a divindade e pode manifestá-los no âmbito do seu mundo, criando conscientemente as suas condições de existência terrestre. Da mesma forma que Deus criou o mundo pelo pensamento e pela palavra, pode o homem criar o seu mundo como lhe aprouver pelo seu pensamento e sua palavra. Seguindo os passos de investigadores anteriores nesta direção, o autor chegou à conclusão de que essa afirmação bíblica era uma realidade prática muito mais importante do que a maioria dos processos geralmente ensinados para o desenvolvimento consciente dos poderes espirituais. Os leitores que tiverem aprofundado os princípios herméticos
do Kybalion e os ensinamentos ocultos da luz no caminho, verão surgir-lhes na consciência uma grande luz sobre os pontos que nestas obras lhe haviam ficado obscuros, ou que, mesmo que lhe parecessem claros ao intelecto, não pareciam ter ligação alguma com a vida prática do homem comum. Assim, esta obra oferece aos experimentadores da verdade o ponto de ligação entre o ideal e o material, o elo que une o espírito e a matéria e permite a passagem rápida da substância para a forma. Os numerosos exemplos citados facilitam a compreensão das regras e permitem orientar os esforços até a realização final do objetivo visado. Com a publicação desta obra, a editora espera ter concorrido consideravelmente para a felicidade e o bem-estar dos seus numerosos leitores, muitos dos quais já terão sentido a necessidade de um volume semelhante para orientar os seus esforços na aplicação de suas forças secretas. Desejando-lhes, pois, do fundo da alma o máximo proveito do presente volume, temos o prazer de enviar-lhes os nossos mais sinceros sentimentos de paz e felicidade. A editora. Lindo, né, gente? Quando você vê que nem a editora Pensamento, né? Muitos livros, né? Muitos autores aí não preocupados, mas ansiosos, vamos dizer assim, em passar as informações do nosso poder. Então é isso que ele quer dizer aqui, né? Foi muito interessante. E deixa eu ver se esse vídeo não vai ficar muito comprido, porque a introdução é curtinha aqui, gente. Eu vou dar uma lida para vocês também. É muito legal porque, você vê, em 2007 eu nunca nem tinha ouvido falar dos ensinamentos herméticos. Eu ouvi agora em 2020, 2019, que eu já tinha ouvido falar do Kybalion. Não li ainda, mas ouvi o livro, né, o audiobook, que eu gosto muito de ouvir. Isso que ele fala aqui, né, de trazer o nosso poder à tona. Você vê que ele fala muito da Bíblia, como o Dr. Joseph Murphy, como o Neville Goddard, como Joe Dispenza. Joe Dispenza, ele ensina mais a questão da mente, do cérebro, mas tudo com seu poder mesmo, né? É que tem pessoas que precisam mais dessa parte científica, mas aqui também, como ele fala, ele vai dar bastante a parte científica aqui pra gente, e ele cita a Bíblia. Por isso que eu gosto desses ensinamentos, porque quando você tá na verdade, quando você tá no caminho, tudo se conecta. Você pode ler, Cris, mas eu não me conectei com isso daí. Tá bom, não tem problema. Vai atrás de outro livro. Vai atrás de outros autores. Não da editora Novo Pensamento, mas do Novo Pensamento, que você tem o poder. Sai um pouco da religiosidade e vai um pouco para a espiritualidade. É diferente. É bem diferente. Espiritualidade é tudo que há. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre isso. É tudo que há, é tudo que existe. Religiosidade é só um pedaço. São frações. Cada religião é uma fração. Pode levar ao mesmo Deus? Pode, com certeza. Às vezes a gente precisa às vezes tem pessoas que precisam de uma religião. Né? Eu falo para vocês que já precisei, já. Às vezes a gente tá tão no fundo do poço, né, gente? Às vezes a gente tá tão no fundo do poço que a gente precisa de uma ajuda para trazer aquela potência de volta para nós. Que tá aí dentro de você. É isso que eu quero dizer para vocês hoje. Eu vou deixar a introdução para outro vídeo, porque eu acho que vai ficar muito longo esse vídeo aqui. Bom, mas quem quiser ouvir, ouve. Quem não quiser, não ouve. Longo ou curto, né? Eu vou ler a introdução aqui para vocês, então. Introdução. Ao lerdes os ensinamentos expostos nos capítulos seguintes, encontrareis, sob um aspecto um tanto diverso,
os mesmos princípios apresentados em minhas obras anteriores. Isso talvez vos deixará a impressão de que bastará uma leitura ligeira para assimilardes os ensinos e incorporá-los ao vosso cabedal de conhecimento. Porém, eu vos afirmo que se tiverdes o interesse real em vos fazerdes melhores, mais fortes, mais felizes e mais eficientes, fareis deste livro uma espécie de consultor diário para a orientação de vossas ideias na diretriz da melhor solução para os vossos problemas. A base essencial da doutrina que vos apresento nas minhas obras é a seguinte: sois feitos à imagem e semelhança de Deus, de quem o vosso eu real é um centro de expressão, e a vossa entidade física uma concretização formal. Foi o que eu falei para vocês aqui, né? Que você tá tudo dentro de você, então você precisa expressar. É abrir a porta para sair toda essa expressão de Deus, toda essa imagem de Deus que está dentro de você, todo esse amor, toda essa fortuna, toda essa opulência, toda essa harmonia, toda essa paz, toda essa alegria. É deixar sair tudo isso que está dentro de você, é o que ele acabou de falar aqui. Como centro de expressão do infinito, possuís todas as qualidades de suprema vida e inteligência universal. Porém, tendes de desenvolver em vós a consciência dessas qualidades e poderes, para que possam receber a concretização formal pela ação de vosso pensamento sobre a substância universal. Tudo está no pensamento. Os 2 pontos de vossa maior semelhança com Deus, sob o aspecto de Criador, são o pensamento e a palavra. E é para a aplicação desses vossos poderes na vida diária que aqui apelo. Está comprovado pela ciência mental que o vosso pensamento cria a forma mental do objeto e a vossa palavra faz reunir ao redor daquela a substância necessária para a concretização do mesmo. O objetivo dos capítulos que seguem é orientar-vos sobre a direção de que deveis dar aos vossos pensamentos e palavras, a fim de que possam produzir exteriormente o ideal existente em vosso interior. Os exemplos citados para facilitar a vossa compreensão e para convencer-vos de que se trata das leis reais da vida são fatos verdadeiros, apresentados por pessoas fidedignas e muitas vezes comprovados pessoalmente por mim em casos semelhantes, sucedidos a pessoa que se conformaram com as regras indicadas. À proporção que obtiverdes os resultados, ireis compreendendo melhor as leis que os regem e assim a vossa razão ficará satisfeita com os motivos de vossa fé. É comum aos que procuram seguir a doutrina do mentalismo se queixarem de influências mentais estranhas, e sem dúvida essas influências existem. Porém, o fato mais importante é que podeis libertar-vos totalmente de qualquer ação mental perturbadora, pelo vosso contato com o poder supremo. Não há outro meio de sairdes de semelhantes condições, embora possa alguém ajudar-vos momentaneamente neste sentido. Lembra que eu falei que às vezes a gente precisa de alguém para nos ajudar, mas é momentâneo? Era isso que acontecia comigo, momentaneamente. Se alguém pode exercer alguma influência perturbadora sobre vós, é porque o atraíste para a vossa esfera de ação, quer por simpatia, quer por antipatia. E enquanto não tiverdes entrado num acordo de mútua libertação voluntária, continuareis acorrentados um ao outro. Essa combinação, porém, só pode ser efetuada no plano espiritual, em que os 2 egos possuem um conhecimento perfeito de suas verdadeiras relações mútuas. Os princípios expostos se destinam a confirmar os vossos atos e palavras com o ideal de que desejais manifestar, desviando-vos dos erros que geralmente cercam toda a mentalidade estreita. Devo chamar a vossa atenção para um ponto muito importante da lei de manifestação, o qual é sempre desleixado por aqueles que pedem auxílio mental ao círculo esotérico ou a outros irmãos. Certos indivíduos pretendem ser auxiliados sem se colocarem em condições de receber,
por meio de seu próprio pedido e aperfeiçoamento de suas qualidades. Querem receber sem observar a lei pela qual isto é possível. Encomendam aos outros preces para determinado fim e julgam que assim poderão receber. Porém, a lei da absoluta justiça impede que assim suceda. Quando receberam, aqueles que obtiveram resultados por essa forma não fizeram mais do que aplicar as forças psíquicas, e os proveitos assim conseguidos estão sujeitos a terríveis reações, chamadas choques de retorno. Portanto, se você vos conformardes com a lei e pedirdes a Deus a abundância e a felicidade que Ele reservou para vós desde o momento em que vos criou, ficareis plenamente satisfeitos e os benefícios recebidos serão perduráveis, porque provindo diretamente da causa primeira. Estarão livres de interferências de causas segundas. Serão essencialmente vossos. Parecer-vos-ás excessivamente elevados, semelhantes, ideal para aspirardes a ele? Ele está fazendo uma pergunta aqui. Então, parecerá excessivamente elevado, semelhante, ideal para aspirardes a ele? O que ele quer dizer aqui, se você vai achar que é muito para você. Os exemplos citados no decorrer desta obra vos mostrarão que pessoas comuns como vós e eu obtiveram os mais extraordinários resultados, sem fazerem alteração notável no seu plano aparente de vida. Não lhes foi necessário transportarem-se para as selvas ou as regiões puras do Himalaia. Não se entregaram a regimes alimentares exóticos, nem a exercícios enervantes, mas apenas agiram na confiança absoluta da divina presença neles e nos que os rodeavam, obedecendo fielmente à suprema direção interior. Gente, é aquilo que eu falei, né? Você não precisa ser perfeito para receber as bênçãos divinas. Você viu o que ele falou aqui? Não precisa de regime alimentar exótico, não precisa ir lá para as regiões puras do Himalaia, não precisa estar num templo, não precisa estar num mosteiro. É muito bom, né, gente? Quando você começa a perceber o poder que tem em você, que você é perfeito, independente daquilo que você tenha feito anteriormente. Tal é, pois, o plano da vida que vos proponho nas páginas que se seguem, experimentai-o por vós mesmos. Lindo, né? Então aqui hoje eu li para vocês a introdução e o prefácio desse livro Alegria e Triunfo. Eu espero que vocês estejam aqui no capítulo 1. Capítulo 1 é A Vida é um Jogo. Tem um livro da Florence Shinn que fala, que tem exatamente esse título, A Vida é um Jogo. Então, vocês veem que está tudo conectado. Eu quero ler isso aqui com vocês para a gente conversar e para a gente aplicar também. Não é só escutar, é aplicar. Tudo que eu falo aqui para vocês é a aplicação. Tá bom, minhas potências infinitas? Eu amo vocês. Eu espero que vocês abram a porta para essa luz maravilhosa, esse poder maravilhoso, essa alegria, essa abundância, essa prosperidade sair de dentro de vocês. E eu quero que vocês me contem aqui o que vocês estão sentindo com tudo isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. É isso que eu quero pra vocês. É isso que eu vim fazer aqui. Eu adoro falar sobre isso aqui. Então, tudo que eu puder trazer aqui pra vocês, pra elevar a vida de vocês, elevar a frequência de vocês, trazer consciência pra vocês, eu vou fazer. Esse é o meu papel aqui. Dar força para vocês, confiança. Vocês são lindos, maravilhosos, potentes, ricos, poderosos, magnificentes, magníficos. Um beijo. Eu amo vocês. Fique em paz. Tenha fé. Acredite no teu potencial infinito. E até o próximo vídeo, que vai ser o primeiro capítulo do livro Alegria e Triunfo. Fique em paz.